Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos Colenetes de novo e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre e os dados podem realmente transformar a minha empresa? Os dados podem gerar a transformação que eu tanto preciso para o meu negócio hoje? Então bora lá, que eu acho que sim. Acho não, tenho certeza que sim. Bom, vamos seguir então com a ideia. Se hoje a sua empresa já gera algum tipo de informação, vamos parar para pensar lá. Vamos sempre com exemplos que é mais fácil de todo mundo entender. Se eu sou uma empresa, uma panificadora, por exemplo. Vamos pegar um exemplo, né, mais tranquilo. Sou dono de uma panificadora, eu já tenho uma planilha, por exemplo, que nessa planilha, seja no Excel, seja no Google Docs, enfim, eu já tenho mais ou menos ali o que eu vendo por dia. Legal, eu tenho o que eu vendo por dia. Então eu vendo lá, sei lá, 10 quilos de pão, eu vendo 10 quilos de chineque, pelo menos aqui em Curitiba é chineque. Em Santa Catarina é pão doce, então se você é de Santa Catarina, ou talvez mais do sul, assim, talvez você fale pão doce, eu não sei. Eu sei que aqui em Curitiba eu falo chineque, todo mundo fala chineque, tá? Chineque é aquele pãozinho que vem com farofa, banana, creme, né? Não sei se tem outro nome não. Acho que ou é chineque ou é pão doce, mas enfim. Então, digamos lá, esse dono dessa panificadora sabe ali o que ele vende. O quanto ele vende disso, o quanto ele vende daquilo. Em quantidades, assim, vamos dizer, maiores, tá? Só que daí eu fico pensando assim, digamos que essa panificadora, ela não saiba exatamente o horário, ou melhor, vamos facilitar, o período. Ela não sabe o período que ela vende mais pão, e ela não sabe o período que ela vende mais pão de queijo, e ela não tem certeza do período que ela vende mais chineque, tá? Então você sabe que ela vende tantos quilos de pão, tantos quilos de chineque, tantos quilos de pão de queijo. Legal. E aí essa pessoa já tem os dados ali, estão sendo gerados. Só que daí falta uma coisinha, né, nisso tudo, que pode gerar um valor absurdo para essa panificadora. Se você é dono de panificadora e está vendo esse vídeo, aproveita e segue essa dica, porque eu acho que vai dar certo, tá? O que acontece? De repente tem clientes que adorariam comer um chineque fresquinho. E os clientes que sempre compram chineque iam adorar quando eles fossem lá comprar chineque e o chineque estivesse fresco. Concorda? A mesma coisa pão de queijo. Eu sou apaixonado por pão de queijo. Mas se eu pudesse comprar o pão de queijo fresquinho, eu ia adorar. Assim como o pão francês, né? Quem não gosta de pão francês? Eu sei que tem gente que não gosta, que não pode comer glúten, enfim, sinto muito. Mas eu sou fã de pão francês e sou super fã de pão de queijo e chineque. Então, ou seja, se eu, dono de uma panificadora, tivesse condições de saber mais ou menos o horário que a maior quantidade de clientes meus compram chineque e eu fizesse o chineque fresquinho 15 minutos antes desse horário, você não acha que os meus clientes iam, putz, tá fresquinho o chineque? Leva mais, eu quero mais. Quem de vocês nunca foi numa panificadora ou padaria, né? Também tem um lugar que chama padaria, não panificadora. E você não chegou e falou assim, nossa, o cheirinho, o pão tá fresquinho, eu tava pensando em levar 6 pães, não, me dá 10. Acontece, gente, acontece. Porque quando tá fresquinho, a gente fala assim, nossa, que delícia. Então imagina, será que se essa panificadora não tivesse lá mais ou menos os horários de venda de cada tipo desse produto e ela pudesse entregar esse produto de uma maneira mais fresquinha, quanto será que ela não venderia mais? Isso é uma ideia. E o que eu chamo disso? De insight. Eu não, né? Na verdade, um monte de gente chama isso de insight. Mas whatever. Insight, uma ideia. Ou seja, eu estou analisando os meus dados, eu vejo ali que esse dono de panificadora não sabe o horário exato da venda, mas sabe o total das vendas. Então, o que a gente tem que pensar? Você precisa melhorar a geração dos seus dados. Pensa na sua empresa. Tem alguma coisa que você pode melhorar ali? Você gera dados, você já está fazendo um controle. Ou se você não está fazendo controle nenhum, melhor. Como assim melhor? Melhor, você vai começar agora. Então começa analisando esses outros ângulos. Começa a sendo um insider. Essa palavra acho que foi eu que inventei. O insider é aquela pessoa que está ligada para gerar novas ideias dentro do seu negócio, dentro de uma empresa, dentro do setor. Esse é o insider. É um cara que vai colocar, cara ou uma moça, enfim, tá? Que vai colocar a cabeça para funcionar pensando em novas ideias. Então, só para fechar a ideia do
nosso dono de padaria ou dono de panificadora, ele vai ter que dar uma mudança ali, vai ter que pedir para os funcionários colocarem mais ou menos a hora que eles vendem tal coisa, para ele ter uma noção. Por quê? Porque ele quer fazer melhor para o cliente dele. Porque o cliente dele, com certeza, você tem a opção de 3 panificadoras no bairro. E ele sabe que vai chegar lá no horário que ele sempre ia comprar o chineque dele. A maioria tá indo lá, o chineque tá fresquinho. E o mais legal é que se o dono da panificadora se tocar que está dando certo, ele tem que falar isso para os clientes. Olha, eu tô vendo que você está sempre comprando chineque comigo. Nesse horário, a gente está fazendo fresquinho agora para você. Pensa que legal o cliente não vai se sentir, quão importante o cliente não vai se sentir. Por quê? Porque isso aconteceu. E aí você diz assim, mas Carlos, como é que isso aconteceu? Os dados nos disseram. Enquanto a gente não tem os dados estruturados, a gente não consegue ter uma noção dos dados, a gente não tem insight. A gente nunca vai ser insider de um negócio. Por quê? Porque a gente não tem os dados ali. Ah, que legal, cara. Então eu vou montar um tabelão e eu vou ter um monte de, 6 meses de venda. Tem 6.000 linhas naquele Excel. Isso não vai te ajudar. Você precisa montar o quê? Indicadores. Você precisa juntar essas informações e colocar lá qual é o horário médio de compra de pão de queijo. Quanto tempo, mais ou menos... aí você junta lá qual é o horário médio de compra de pão de queijo. Legal. Quanto tempo médio leva para eu fazer pão de queijo? Porque eu preciso saber disso. Se eu tô com uma ideia de colocar o pão de queijo para sair fresquinho, mais ou menos no horário que os meus clientes compram mais pão de queijo, então o que eu tenho que fazer? Saber quanto tempo leva para fazer o pão de queijo. Putz, Carlos, eu não meço isso. Coloca um notebook, um computador, um tablet, um celular lá com um cara que faz o pão de queijo. Fala assim, coloca aqui o horário que você começa a fazer o pão de queijo. Marca aqui o horário que você termina de fazer o pão de queijo. Você vai saber o horário que ele está gastando. Coloca isso de uma maneira online. Coloca no Google Drive, coloca no Dropbox, sei lá, coloque em algum lugar. Depois você precisa unir todas essas informações para gerar valor para o seu negócio. E eu dei o exemplo da panificadora, mas vocês podem imaginar N outros exemplos. Um restaurante. Dá para trabalhar muito bem com isso. Uma quitanda. Uma quitanda pode usar isso. Eu já falei em outros vídeos a questão da seleção lá da Grã-Bretanha que foi campeã porque aplicou inteligência de negócio, aplicou business intelligence, aplicou isso que eu estou falando para vocês dentro do jogo. E ela foi campeã. Não porque o técnico sabia tudo de cabeça e pensava, eu vou pegar esse jogador com esse jogador, vou pôr na zaga. Não! Uma inteligência artificial fez o trabalho e eles foram campeões com base nos dados. Então, você também pode ter sucesso com base nos dados na sua empresa. Você também pode ser um insider, que vai ter uma ideia genial olhando para as informações da sua empresa. O que você precisa ter? Os dados. Você precisa gerar dados. Então, se você hoje não controla suas vendas, se você hoje não cuida disso, eu sugiro que você comece. Se você hoje não controla o tempo que uma pessoa gasta para fazer X coisas, então você precisa começar a controlar, porque isso pode gerar informação. Essa informação é valiosa, ela é a mina de ouro da sua empresa. E sabe por que ela é a mina de ouro da sua empresa? Porque é sua. Ninguém vai conseguir ficar usando o tempo que você tem, ou seja, o indicador que você criou para outra empresa. Porque, gente, vamos pensar na panificadora. Primeiro que o cara que faz o pão, ou a moça que faz o pão, não é a mesma moça que vai fazer o pão na minha panificadora, se eu tivesse uma. Não é a mesma que vai fazer na sua, é outra pessoa. O fogão que eu uso na minha não é o mesmo que usa na sua, não é o mesmo que usa nessa panificadora que eu estava usando de exemplo. A farinha não necessariamente é a mesma que você vai usar na sua, que ele usa na dele, que ela usa na dela, que eu vou usar na minha. Então veja, os seus dados são importantes e são muito importantes para você. E é por isso que você precisa se preocupar com eles. Eu sempre sou um pouco contra da gente simplesmente chamar consultorias para resolver os problemas da nossa empresa sem a gente estudar um pouco sobre isso, sem a gente repensar isso antes. Claro, eu acho que consultoria é super válida. Super válida. Eu trabalho há um bom tempo fazendo, às vezes, muita consultoria. Mas a questão é que eu adoraria que os meus clientes também tivessem essa visão. Quando eu vou fazer consultoria de business intelligence ou de inteligência de negócio, por exemplo, puxa, seria muito massa se os meus clientes já tivessem uma visão do que aonde eles estão, para onde eles querem ir
E aí eu ajudo eles no caminho. Entende? Entende como é diferente? Olha, Carlos, puxa vida, eu queria muito poder medir, né, a média de tempo que eu gasto fazendo um pão de queijo. Só que isso eu não quero fazer manual. Então eu contrato uma consultoria para fazer. Ok. Mas ele sabe o que ele quer. Por quê? Porque ele olhou os dados dele, a lista de vendas dele lá e ficou pensando, olhando para aquilo e falou: putz, eu podia saber o período que essas pessoas compram para pelo menos eu deixar o alimento mais fresquinho. Ah, e eu nem entrei no mérito do tipo, quantas vezes você vai em panificadora, por exemplo, e o estoque da panificadora fica lá envelhecendo e depois eles jogam fora? Exatamente. Isso você pode até olhar por sazonalidade. Poxa, geralmente nas sextas-feiras eu vendo mais isso. Então, show de bola! Produz mais aquilo e menos isso. Você vai ganhar mais dinheiro, vai ter menos estoque. E estoque, principalmente panificadora, claro, é dinheiro jogado no lixo. Porque se você não vender, se ficar velho demais o alimento, as pessoas não vão querer comprar. Ou se você for sacana. Tipo, a pessoa pergunta, esse chineque é de quando? Ah, é de hoje. Mas é mentira, é de 3 dias atrás. Entendeu? Então isso também pode ajudar até com questão de estoque, gente. E aí você pode pensar, pô, cara, eu fiquei assistindo teu vídeo até agora para você dar exemplo de panificadora. Não importa. A panificadora é um exemplo, mas pode servir para qualquer negócio. Até youtuber pode ter que aplicar inteligência de negócio. Como assim? Gente, pelo amor. Olha só. Se você é um youtuber, tá? E você tem seguidores no Instagram, seguidores no Facebook, seguidores no Twitter, seguidores no YouTube. Quantos seguidores são? Em média, quando você publica um vídeo, esse vídeo ajuda a você ter mais quantos seguidores? Ou sei lá, quantos haters você conseguiu através dos 5 últimos vídeos que você postou. Isso é inteligência de negócio. Independente de qual é o negócio. Bom, já dei aí muitas dicas legais para vocês hoje. O que importa é vocês pensarem nos dados de vocês. Vocês precisam tratar os dados com carinho. E se vocês fizerem isso, tenho certeza que vocês vão se tornar insiders, aquelas pessoas que dão ideias, no negócio de vocês, no departamento de vocês ou na empresa de vocês. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E se você quiser saber mais, se você quiser ficar ligado em outras dicas de como você pode vender mais, melhorar a sua gestão através de dados, com base nos dados, clica em um botão Saiba Mais que vai aparecer em algum lugar da sua tela e se inscreve, deixa seu nome e seu e-mail, porque daí você recebe diretamente essas dicas para ajudar você.